por você, ore pelo seu irmão ao lado, amém? Querido Deus, bendito Paizinho, eterno Senhor, eu te apresento agora, Pai, o teu homem, o teu servo, em nome de Jesus, como tu normalmente costuma fazer, Pai, que tu tome poderosamente em tuas mãos, Pai, que a sua boca agora seja a sua boca, Pai, que o seu pensar esteja inundado do teu Santo Espírito, Pai, e com que ele consiga transmitir a palavra, com que as suas palavras saiam embebidas do teu Santo Espírito, cheias de graça, cheias de virtude, cheias de poder, em nome de Jesus Cristo, Pai, em todo o coração aqui, Pai, com que o teu Espírito esmiúce como esmiúça a penha, Pai, com que nós tenhamos um coração quebrantado para te adorar, para ouvir, para aprender de ti, com que essa palavra germine e dê muitos frutos, Pai, em nome de Jesus, que nenhum impedimento haja, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu Filho Jesus, amém. Amém, graças a Deus, amém. Aleluia. Tome assento, igreja querida. Aleluia. A paz do Senhor para todos. Uma alegria estar convosco. Estamos já desde a quinta. Estivemos aqui na Noite dos Fortes e fiquei maravilhado de ver o ânimo dos irmãos, a alegria. Eu achei que estavam todos muito fortes. Estão de parabéns. Glória a Deus pela vida dos irmãos. E ontem acompanhamos nosso presidente lá para Rio Negrinho, na convenção, estivemos lá com os pastores, foi um dia abençoado, uma viagem abençoada. Nós chegamos aqui, era um pouquinho depois da 1h, eu acho, e estar novamente na casa do Senhor já pela manhã é uma alegria, uma honra, é um privilégio. Desejo que Deus abençoe a todos. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, em Atos, no capítulo 16, e também o versículo 16. Atos 16 e o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Na mesma hora saiu. Amém. Até aqui, por enquanto, a leitura da palavra de Deus. Notem, queridos irmãos, que quem escreve o livro é Lucas, e ele 2 vezes pelo menos diz nós, indo nós à oração, e depois falando daquela jovem diz seguindo a Paulo e a nós. Nesse ponto, o livro de Lucas vai sofrer uma mudança, porque até este lugar, Lucas não faz parte da comitiva. Tudo que ele escreve antes, ele pesquisou, ele ouviu o testemunho, o depoimento de pessoas da igreja, e ele escreve por aquilo que ele pesquisou, sondou, e ele faz um registro maravilhoso disso. Mas a partir então do versículo 9, você pode ver que ele muda o uso do pronome, da primeira pessoa do plural, como ele fez até agora, sempre referindo a eles, e agora ele vai para a terceira pessoa dizendo nós. Então entendemos que a partir dessa viagem para Filipos, Lucas está junto com a comitiva. Uma outra coisa que chama atenção é que diz que eles estavam indo à oração. Vejam só, o apóstolo Paulo, Silas e Lucas caminhando para um lugar de oração. E nós, irmãos, precisamos orar.
nós precisamos urgentemente voltar à oração. Eu tenho instigado os crentes, e eu queria, com todo respeito, dizer para você, se alguém perguntasse para você, eu creio que ninguém fará e espero que não faça, e também não faça para mim que eu não vou responder. Mas se alguém perguntasse para você quanto você ora por dia, qual seria a sua resposta? Porque eventualmente nós oramos para as refeições, oramos na igreja, tudo isso está muito certo, mas irmãos, nós precisamos orar. E hoje existe Bíblia de oração, e vídeos sobre oração, e quarto de guerra, e tanta história, mas eu acho que é muita oração fora e pouca oração dentro. Então eu queria te convidar, pense nesta manhã, qual que tem sido o seu tempo de oração, e veja se não é a hora de começar a se tornar uma pessoa de oração, um homem de oração, uma mulher, um moço, uma moça de oração. E quando eles estão indo para este lugar de oração, diz que vinha atrás uma jovem possuída por um espírito de adivinhação, e ela diz: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu pergunto, igreja, o que essa moça disse de errado? Alguma coisa, um único tio do que ela disse e que nós poderíamos classificar como coisa errada, ou o que ela disse está perfeito, está exato? Olha que lindeza! Estes homens, ela se inclui, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Olha que maravilha! E o apóstolo Paulo, em vez de dizer um amém caloroso, nós precisamos aprender com isso. Não se espera que alguém dizendo isso se ouça um amém. Amém! Paulo estava calado e aquela moça acompanhava eles, e ela fez isso por alguns dias, e é bem provável que o apóstolo não tomou uma atitude antes, porque sabia que haveria retaliação, que haveria problema para si e para a sua equipe, e ele suporta aquilo, mas em algum momento ele não resiste mais, volta-se para ela e diz ao Espírito: saia dela no nome de Jesus. E ela ficou liberta no mesmo instante. Era um demônio, um oráculo, uma sibila. Olha que interessante, queridos irmãos. A igreja precisa entender, não é só o que é dito, nós precisamos saber quem é que está dizendo. E esse é o tempo em que a igreja precisa talvez mais discernimento do que nunca, porque são tantas vozes, é tantos ruídos. Talvez aqui haja alguém que não seja apacentado somente pelo pastor, e você deveria prestar atenção nisso. Quem é seu pastor? É aquele pastor da televisão? E não ache que eu não honro ele. Durante muitos anos eu ofertei para um pastor da televisão e oro por ele, problema nenhum. Mas eu pergunto, quem é o seu pastor? É aquela pessoa da internet que é brilhante, que fala diversos idiomas? Olha, eu tenho uma notícia: quando você morrer, quem vai sepultar você é o pastor Elianai. Aquele lá não vai vir. Quando você tiver um problema na sua casa, no seu casamento, ele não vai vir, é o seu pastor. E às vezes o cristão fica maravilhado. Queridos, por uma necessidade, eu precisei trabalhar 2 vezes numa casa de recuperação. É gente drogada, gente que cometeu crime, gente que foi preso, algumas pessoas que eu atendia com tornozeleira, é gente marginal. E aqui quem já trabalhou nesse ambiente com essas pessoas sabem disso, e se alguém daqui veio de lá, sabe do que eu estou falando. Você escuta aquelas pessoas, eles parecem mais crentes que você. Nós precisamos entender
não é só o que é dito, é quem é que está dizendo. Venha comigo, por favor, para Gênesis. É um texto que a senhora conhece muito bem, igreja. Diz assim, no capítulo 3 de Gênesis: Nós te adoramos, Senhor, porque a tua palavra, ela é poderosa e ela é capaz de achar a divisão da alma e do espírito, e ela separa juntas e medulas, aleluia, e ela é capaz de discernir as intenções e o propósito do pensamento, e ela esmiuça a penha, e ela fará isso outra vez neste lugar. Nós te louvamos. Diz assim Gênesis 3, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Não parece uma serpente interessada? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, guarde isso, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém até aqui. Em primeiro lugar, a serpente diz, não morrereis. Irmãos, Adão viveu 950 anos. Quem sabe por um tempo ele pensou, nunca vou morrer mesmo. Depois a serpente diz, Deus sabe que no dia em que comerdes se abrirão os vossos olhos. No versículo 7 diz, então foram abertos os olhos de ambos. A serpente mentiu. E ainda acrescentou, sereis como Deus. Olha o que diz o versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Ela mentiu? Guarde isso. A serpente, ela nunca é tão perigosa como quando ela diz a verdade. Porque atrás de tudo isso, ela ocultava uma mentira terrível. E eu pergunto para os irmãos, que tipo de verdade é essa que separa o homem de Deus? Qual o benefício de uma aparente verdade que separaria você e a sua família de Deus? Porque foi isso que aconteceu. Você vai estudar na sua casa, verá que eles foram expulsos do jardim, e desde então a humanidade mergulhou na desgraça, e por causa disso veio a morte, veio a fome, vieram as guerras, o pecado, a transgressão, tudo que não presta. Você olhando rapidamente, ela falou a verdade. Então, às vezes, o cristão fica maravilhado com alguém da internet, da televisão, com alguém da rua. Frequentemente eu vejo cristãos compartilhando um andarilho, com uma palavra maravilhosa. Que maravilhosa, é um desgraçado, está caído. Não tem nada para dar para você, não tem nada para oferecer para você. Ai, que coisa maravilhosa. Não é maravilhosa, é uma tragédia. Maravilhosa é a pessoa achada por Cristo, que toma banho todo dia, que se alimenta pelo menos 3, 4 vezes por dia, que abraça seu marido, sua esposa, seus filhos. Maravilhoso é você que está aqui. Tem uma perspectiva, tem um futuro. E que depois vai almoçar na sua casa, em algum restaurante, isso é maravilhoso. E é maravilhoso ainda mais porque foi Deus que fez isso. Aleluia! Então notem, queridos irmãos, esta mulher não disse nada de errado, mas o problema é quem é que dizia isso. Às vezes o cristão, ele compartilha
O depoimento de uma pessoa que diz: eu defendo a família e defendo a igreja, mas você olha para a pessoa, para os seus usos, para os seus costumes, para o seu viés ideológico, e você não consegue identificar essa pessoa com a família que está aqui contida na palavra de Deus. Eu quero te dizer, era melhor que essa pessoa se dissesse inimiga da igreja, inimiga da palavra, inimiga da família, era muito melhor, porque aí ficaria claro. Mas uma pessoa toda enviesada, em todos os sentidos, diz que defende a família, e aí o pai cristão, a mãe cristã compartilha e aplaude, e o seu filho pequeno ele fica na confusão, porque parece então que aquilo é um modelo de família, e você tem que pensar, é o tipo de família, e não é nem a família que você quer, é o tipo de família que Deus programou para você? Então notem, queridos, o que aquela mulher dizia era perfeito, ela não saiu 1 milímetro da verdade, mas era um demônio que falava pela boca dela. E eu pergunto para você, você tomaria água limpa num copo sujo? Aleluia! Quer saber de onde sairão copos limpos? É desta manhã, onde a palavra de Deus está nos limpando, purificando as nossas almas. Aleluia! 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 E ainda que pecadores, falhos, errados, limitados como eu sou, não posso falar sobre você. Mas se eu cometer algum erro e alguém falar, está errado, eu vou dizer, está errado, eu errei, sou um pecador, preciso da misericórdia e da graça de Deus. Aleluia, aleluia. O profeta disse, limpa-nos e seremos limpos, lava-nos e seremos mais alvos do que a neve, aleluia. Eu sinto um poder de Deus nesta manhã, limpando as nossas almas das obras mortas do pecado, aleluia, aleluia. E haverá uma fonte que jorra da sua vida, água limpa, fonte limpo, vaso limpo, aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo se vira e expulsa aquele demônio. Mas aquilo custou muito caro para eles. E não se iluda, custará caro para você também. E tem custado caro para todos que têm levantado a bandeira do Evangelho, da verdade e da retidão. Mas mantenha-se no seu lugar. Mantenha-se firme no seu lugar. Aleluia. Eu gostei de um deputado cristão, esses dias ele foi intimado para depor por causa do seu posicionamento, e vendo que outros amarelaram, recuaram, eu temi por ele, mas eu vi depois do depoimento, ele falou assim, podem me prender, podem fazer o que quiserem, eu não vou arredar 1 milímetro. E eu queria te dizer, meu irmão, minha irmã, não olhe para os ataques, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé, e crave a bandeira do Evangelho, e diga, eu não vou voltar 1 milímetro, aleluia, eu não vou voltar 1 milímetro. E às vezes o cristão ele pensa, a igreja precisa ser mais inclusiva e o evangelho deveria ser inclusivo. Eu quero dizer para você, a igreja não deve ser inclusiva. Poderia, mas não deve. Mas o evangelho não é. Olha o que o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 9. Se alguém quiser vir após mim, o quê? Negue-se a si mesmo. Não interessa o que você pensa. Não interessa o que eu penso. Ah, mas é injusto, e cadê seu amor, cadê sua misericórdia? Isso não interessa absolutamente nada. Você quer seguir a Jesus? Muito bem, negue-se a si mesmo. Ah, mas é que eu penso assim, não interessa o que você pensa. Ah, mas é que vivemos um tempo de inclusividade, não interessa. Quer seguir a Jesus? Negue-se. Negue-se. Negue-se a si mesmo. Você não é obrigado a seguir a Jesus, mas o convite está posto. Mas também está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada. Aleluia. Então vejam que o apóstolo Paulo, ele não arredou, ele não quis um evangelho inclusivo. Ele falou claramente, sai dela no nome de Jesus. E por causa disso, ele vai preso juntamente com Silas.
Observe, queridos irmãos, que Lucas não vai preso. É Paulo e Silas que vai preso, são Paulo e Silas que apanham, e Lucas não vai. Porque basta você observar o que diz a palavra de Deus. O próprio Lucas escreveu: Paulo e Silas oravam e cantavam. Ele não fala que nós orávamos, Paulo e Silas oravam. Aqui, irmãos, existe algo maravilhoso e eu gostaria tanto que o Espírito Santo me ajudasse a compartilhar o que está no meu coração. Porque, queridos, Deus chama pessoas com propósitos específicos, e a essas pessoas Deus dá dons específicos, ministérios específicos, e dá ministérios de poder e de revelação e de autoridade, mas eu não posso afirmar, porque a Escritura não diz, mas é possível que Lucas não tenha sido uma dessas pessoas. Ele não é aquele tipo de gente que opera sinal, que ressuscita mortos, que cura enfermidades, que expulsa demônios. Notaram? Lucas não é essa pessoa. Ainda que eu sei pela própria Escritura que algum dom espiritual ele tinha. Porque a palavra de Deus fala que cada crente tem pelo menos um dom espiritual. É o que a palavra de Deus diz. Você tem um dom. E se cada cristão soubesse que dom tem e o exercesse a favor do reino de Deus e da igreja, não haveria igreja pobre, nem fraca, nem pequena, porque cada um estaria trabalhando a favor do reino. Então, eu não sei que dom ele tinha, mas certamente não era um dom desses de poder. Isso impediu ele de servir a Jesus? Não. Além de algum dom que ele com certeza tinha, ele tinha habilidades naturais, ele tinha talentos, e isso ele colocou a serviço do reino. Eu acho isso lindo demais. É como se ele dissesse: eu não sou um pregador eloquente, eu não sou como Paulo, que ressuscita o morto, que expulsa demônios, mas eu consigo registrar a palavra de Deus, isso eu consigo fazer. E se você vê Paulo escrevendo para a igreja de Colossos, ele diz no capítulo 4, versículo 14, referindo-se a Lucas, ele chama de Lucas o médico amado. Ele precisava acrescentar amado? Ele não poderia falar somente o médico? Queridos irmãos, Paulo foi uma pessoa que apanhou muito, apanhou de tudo que é tipo, sofreu tudo que é tipo de perseguição, de perda, de tragédia. E eu creio que o apóstolo se referiu a Lucas como o médico amado, porque certamente Lucas era aquela pessoa que depois da sova que o apóstolo levava, ele vinha lá: o apóstolo, tira essa roupa, deixa eu ver como é que estão essas costas. Talvez ele não tinha um dom sobrenatural para dizer: eu vou orar e Jesus vai curar tudo. Isso eu não recebi de Deus, porque o Senhor não nos fez igual, não deu dons iguais, mas o seu talento, aleluia, o seu amor se expressava através daquilo. E não fosse por ele, nós não saberíamos dessa história. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, eu vejo aqui pessoas arrastando cadeira, varrendo o chão, limpando o banheiro, colocando papel higiênico, tirando o saco de papel usado, limpando a cozinha. Aqui na quinta-feira virou uma bagunça, tinha serragem, tinha prego, tinha peixe de madeira, tudo que se quiser tinha aqui. Mas até o final da refeição já estava praticamente limpo, e as moças, os moços limpando tudo ali. Sabe o que é isso? É pessoas que dizem: talvez eu não seja um pregador, talvez eu não seja um operador de milagre, mas eu tenho um talento. Eu tenho um talento, eu tenho, aleluia, eu tenho uma habilidade, eu quero servir a Deus com o que eu tenho, aleluia, eu quero servi-lo com aquilo que eu posso. Eu quero te dizer, Deus é glorificado na sua vida, Deus é glorificado. Olha que chão maravilhoso, está brilhando. Alguém passou o pano aqui? Alguém colocou água? Eu fiquei observando na quinta, eu e o pastor sentamos num lugar, vieram alguns jovens já com a mesa e colocaram lá água e tudo mais. Sabe o que eles estavam dizendo? Eu quero servir a Deus com o que eu tenho. Aleluia.
Que nesta manhã o Senhor desperte em você um zelo sincero de ser esse tipo de gente. Eu não sei se Deus vai me usar de maneira profética, se Ele vai me usar na revelação, se eu serei músico ou cantor, eu não sei o que Ele fará, mas eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, aleluia! Teifanai, Remassai, Huitialai de Shofar, aleluia, aleluia, oh, aleluia, glória! As autoridades daquela cidade pegaram Paulo e Silas. E a palavra de Deus diz que prenderam o pé dele nos troncos. Você já viu essa imagem? Os dois lá com o pé no tronco. Cortaram as costas dele de laço. Eu não sei o que você pensa, eu sou uma pessoa bastante limitada. Eu, quando tenho uma ideia, eu tenho dificuldade às vezes de pensar noutra. Porque você acha que Paulo e Silas começaram a cantar perto da meia-noite, não era melhor começar antes? Não seria mais apropriado começar a cantar mais cedo? Por que cantar meia-noite? Na minha compreensão, irmãos, aqueles dois estavam tão cortados de laço que não conseguiam nem respirar direito. E perto da meia-noite, Paulo, acho que ele era mais forte. Paulo era um homem teimoso, diz que ele não era uma pessoa alta, mas era uma pessoa forte, temperamento forte. Um colérico. E perto da meia-noite ele... Ô Lucas, ô Silas, vamos cantar um hino? Mas agora, é agora que nós conseguimos, antes não deu. O senhor que sabe, quer cantar, eu faço a segunda. A palavra de Deus diz que, olha que lindeza, irmãos. Eles cantavam e oravam, e o texto diz, e os outros presos os escutavam. Hoje é uma manhã de libertação, e é manhã de liberdade, mas eu tenho uma boa notícia. Aqui em volta tem casa, tem comércio, tem residência, e quando a igreja está cantando, você pode ter certeza, os presos estão escutando. Esses dias, na hora do culto, alguém trouxe um bilhete e disse, olha, o vizinho que é chamado Marcos, não é da igreja, mas ouviu os louvores, porque bem naquele dia nós cantávamos, só Deus pode fazer milagre, e ele pediu que orasse pela sua esposa que está enferma. Notaram? Os presos estão escutando. Pela internet nesta manhã e depois ainda os presos continuarão escutando. Aleluia! Aleluia! E eu quero te dizer, eles não deveriam murmurar. O certo não era Paulo e Silas murmurarem e dizerem, cadê o Senhor, cadê Deus? Nós estávamos indo para a oração, nós somos missionários, nós não somos servos do Deus Todo-Poderoso, por que é que passamos por isso? Não deveria falar essas coisas, isso seria o certo. E às vezes o cristão, por causa dos problemas, das dificuldades, murmura de Deus, murmura da família, e não aqui, mas em outros lugares tem mulher que reclama do marido, e eu sei que aqui os maridos não fazem isso, mas tem marido que reclama da mulher, e fala coisas erradas, e reclama do trabalho, e reclama do emprego, do patrão, e reclama de tanta coisa, quando na verdade nós deveríamos adorar e nós deveríamos orar ao Senhor e crer que para Ele todas as coisas são possíveis, porque a Escritura diz que Deus habita no meio dos louvores, e quando nós começamos a adorar, o céu desce, e milagres acontecem, aleluia! Você não ache que essa aqui é uma experiência estanque, limitada, retida no século I da igreja. O Senhor continua habitando no meio dos louvores, o Senhor continua operando milagres. Quando você reclama, o que isso acrescenta para você? Que bem faz a você? Faz mal para a sua pele, para o seu fígado, para o seu rim, para o seu coração, faz mal para o seu casamento, para o ambiente de trabalho, mas se você começar a adorar, aleluia,
o seu universo será transformado. A palavra de Deus diz que enquanto eles oravam e cantavam, os outros presos os ouviam e de repente veio um tão grande terremoto. Olhe só que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. Foi tão maravilhoso adorar aqui nesta manhã. Tão maravilhoso. Você acha que alguma coisa mudou, que nessa manhã o Senhor também abriu portas? Aleluia! Ele abriu portas de trabalho, de renda, de salvação, de libertação, de cura, de casamento, de filho, de família. O Senhor, Ele continua abrindo portas e foram soltas as prisões, olhe só, de todos. Foram soltas as prisões de todos. Agora eu pergunto para os irmãos, o que deveria se esperar, uma vez que as portas estavam todas abertas? Os presos não deveriam fugir todos? Não é no escuro que os encarcerados preferem minar a segurança e fugir? Ora, aqui estava tudo certo. Era a noite, era meia-noite, todas as prisões abertas, não deveria fugir todo mundo? Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Diz que quando o carcereiro viu as prisões todas abertas, ele pegou uma espada e ia se matar, porque ele sabia que seria inquirido sobre aquilo, já que a responsabilidade estava sobre ele. Mas Paulo gritou: ei, não te faças nenhum mal. Nós estamos todos aqui. Todos aqui. E por que eles estavam todos lá? Criminosos, bandidos, o que você imaginar, a ralé toda estava lá. Por que eles estavam todos lá e não correram? Porque a presença de Deus desceu. E você sabe do que eu estou falando. Ali em Londrina, às vezes, quando a glória de Deus desce, porque não é sempre, Ele é Senhor, mas quando desce, eu sei, os crentes não vão embora. Já viu acontecer aqui com certeza. Os crentes não vão e ficam ali e volta e vai e volta e vai e volta e volta e volta. Aleluia! E às vezes eu estou tão cansado, eu começo a desligar as luzes lá de cima para ver, e eles falam: o pastor quer ir embora. Mas por eles ficam lá. Eles ficam lá. Aleluia. Você que tem experiência com Deus sabe, quando a glória de Deus desce sobre a sua vida, nada mais faz falta. Parece que está tudo bem e está. Sabe por quê? Você voltou outra vez para o jardim de Deus. O pecado, assim como expulsou Adão e Eva, te jogou para fora, mas a graça te trouxe para dentro. Aleluia! 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 A palavra de Deus fala de um homem chamado Nicodemos. Ele era do Sinédrio. Era uma pessoa rica, uma pessoa que tinha posição social, ele tinha autoridade, ele tinha tudo aquilo que nós pensamos que é o que dá sentido à nossa vida. E há quem diga: se eu tivesse dinheiro, então eu viveria bem. É mentira. É mentira. O tempo que eu era supervisor de um banco, um dia suicidou um cliente, e eu fui conversar com o gerente e disse: o que aconteceu com o cliente? Ele tinha dívida no banco? Falei: não, pelo contrário, tinha crédito, tinha depósito, tem prédio, tem caminhões. Uma pessoa assim deveria suicidar? Uma pessoa cheia de dinheiro? Às vezes você olha alguém na televisão, bem casado, você pensa: puxa, que marido bonito, que esposa bonita, pouco tempo depois está divorciado. Queridos irmãos, o ser humano, ele carece de sentido nessa vida. O ser humano carece de uma bússola. É muito mais do que dinheiro, é muito mais do que posição social. Instintivamente o ser humano pensa: será que eu sou igual a uma vaca que quando morre acabou? Eu sou igual a um cachorro que morre não tem mais nada? É só isso a minha vida?
Será que eu vivo somente para trabalhar, pagar o aluguel, a casa, a água, a luz, comer, e no outro mês ter que fazer tudo outra vez? É só isso a minha vida? E a palavra de Deus diz que um homem poderoso chamado Nicodemos, ele foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E depois na sua casa você pode confirmar. O Senhor Jesus parece que não dá atenção para nada do que ele fala. Porque o Senhor Jesus diz assim: na verdade te digo, que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu pergunto, isso tem alguma coisa a ver com o que ele falou? Não tem nada a ver. Nada a ver, parece que Jesus nem ouviu o que ele disse. Mas é que o Senhor Jesus sabia, aquele homem, ele não queria falar de elogio nem nada disso, ele tinha uma fome dentro de si, ele tinha um vazio, apesar de toda a sua riqueza, da sua glória, do seu poder religioso e temporal, ele tinha um vazio dentro de si. E aprenda com o Senhor, às vezes lá no teu trabalho, na sua faculdade, onde você vive, alguém zomba de você, e fala: aí, já está indo para a igreja de novo? Vai lá deixar o pastor rico? E olha para você e fala: essa aí é a roupa de ir na igreja? E viu que você veio no culto da quarta e você está voltando ao domingo e fala: por que você não leva o seu colchão para lá? A pessoa zomba de você. Eu quero te dizer, aprenda uma coisa, faça como Jesus. Essa pessoa parece que está zombando de você, ela não está. Ela quer entabular uma conversa para falar: o que é que aconteceu com você? Será que pode acontecer comigo? Mas eu há muitos anos sirvo a Cristo, nunca vi uma única pessoa, nunca vi dizer assim: Enéas, me fale de Jesus e da salvação que é em Cristo. Você já viu alguém fazer essa pergunta? Não, você não vai ver. Você vai ver pessoas zombando você, atacando seu pastor, atacando sua igreja, e eu quero te dizer, se mantenha tranquilo. E entenda, ali está uma pessoa sedenta, uma pessoa faminta. Eu trabalhava com o Luiz Maurício Éder, você pode procurar nos meus amigos na internet. E às vezes na segunda-feira eu ia com a mesma roupa que fui no domingo. Eu pagava pensão numa casa, aquela roupa estava limpa, já ia com aquela mesmo. E aí chegava de manhã na segunda-feira, no trabalho, ele falava: é roupa de ir na igreja? Eu falava: é. E eu falava: ô Luiz, você quer ser crente, né? Você está louco? Não, você quer. Você quer? E frequentemente, qualquer coisa que eu dizia, ele falava: o jeito de crente falar, né? Eu falava: você quer ser crente, né, Luiz? Eu falava: você está louco? Eu falei: não, tu quer. Nós trabalhávamos numa empresa de conserto de aparelhos eletrônicos. Eu consertava televisão, ele consertava rádio. Eu era adolescente, jovem e ousado. E você que tem experiência, lembra antigamente, se o teu toca-fita não funcionava, você pegava a fita assim, batia na beirada da escrivaninha, né? Tec, 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 e passava uma caneta Bic dentro. Não era? Tá levinho, vamos pôr. E ele colocava e não ia. E eu falava também: tu põe essas fitas cheias de capeta, põe uma da igreja. Eu tinha ousadia, irmão. Irmão, claro, se você falar que tem lógica, não tem lógica, irmãos. Eu falava: põe uma da minha igreja. Irmãos, a música... Não, é coincidência, deixa eu pôr a minha de volta. Punha, eu falava: rapaz, é do demônio, rapaz. Eu não precisava falar assim, mas eu falava. E eu falava: ó Luiz, estou orando por você, estou jejuando, Jesus vai salvar você, Jesus vai te salvar. E ele falava: capaz que eu vou ser crente. Irmãos, não passou o tempo, eu trabalhei alguns anos com ele, um dia eu me aborreci porque era demais. Eu falei: Luiz, quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu não oro mais por você, não jejuo, não falo de Deus, você faça o que você quiser da sua vida. Ele falou: que é isso? Vai me entregar para o chifrudão? Não, vai orar e vai jejuar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E você pode procurar nos meus amigos, hoje ele é presbítero da igreja, batizado com o Espírito Santo, mais crente do que eu, e ele sabe que Jesus é poderoso. Então note que esse homem, ele tinha um vazio no seu coração. E ele vai procurar Jesus à noite.
Mas olha o que diz no final da vida de Cristo terrena. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mais oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E olha agora, e foi também Nicodemos, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis. Irmãos, já estou caminhando para a conclusão. Ele não era um homem rico, ele não tinha excelente posição social, autoridade política, religiosa, havia um vazio dentro dele. A hora que ele encontrou e foi achado por Jesus, a sua vida ganhou um sentido. Ele entendeu, eu posso cuidar do corpo de Jesus. E agora eu pergunto, qual é o corpo de Jesus hoje? É a igreja. Se você está sem sentido na sua vida, o Senhor nesta manhã dá um norte para você. E você pode fazer parte daqueles que cuidam do seu corpo nesta terra. Aleluia. Aquele carcereiro, irmãos, olhe só, ele tinha a chave. Ele que tinha autoridade na prisão. Ele achava que ele era livre. Não parecia que ele era livre e Paulo era preso. Não era ele que tinha o favor do Estado e Paulo não era o proscrito. Mas quando a glória de Deus desceu, ele notou que houve um giro. E a palavra de Deus diz que ele apresentou-se diante de Paulo, todo trêmulo, e disse assim, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aquela noite ele foi dormir pensando, aqueles homens estão perdidos. Quando a glória de Deus desceu, ele entendeu, eu estou perdido. Eu é que preciso ser salvo. O que eu devo fazer para me salvar? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu quero orar com a senhora igreja, assim como estamos. Você tem um dom sobrenatural, um dom de poder. Você é dessas pessoas que profetiza, que revela, que ressuscita mortos, que prega a palavra com ousadia. Deus tem dado algum dom de poder. Ou você é uma pessoa que às vezes tem um dom que parece simples, mas você tem talentos, você tem habilidades. Você gostaria de ser uma dessas pessoas igual Nicodemos, dizendo, eu quero cuidar do corpo de Jesus. E o corpo de Jesus hoje é a igreja. Ó Deus, seja glorificado o teu nome, Senhor. É doce a tua presença neste lugar. Aleluia. Aqui há uma pessoa, Senhor, que veio sem sentido para a sua vida. Não sabe o motivo da sua existência. Mas hoje achou, Senhor, um motivo para viver, cuidar do corpo de Cristo. Talvez como aqueles jovens que varrem a igreja, que limpam, que cuidam dos carros, que às vezes nem podem estar aqui, estão lá no estacionamento dizendo, eu não sou um operador de milagres, eu não tenho visão, não tenho revelação, mas eu quero servir a Cristo com os dons e talentos que eu tenho, e eu coloco isso a serviço do reino de Deus. Ó Espírito, eu te suplico, curvado, ó Espírito, fala o coração desta pessoa dizendo que ela é útil, que ela é amada, que ela é abençoada, que o Senhor a escolheu. Aleluia, aleluia. Ó Senhor, e se o Senhor se agradar de nós nesta manhã, chama daqui, Senhor, profetas, operadores de milagres, operadores de maravilhas, chama daqui pregadores da palavra, aleluia, aqueles que operam milagres, Senhor, e derrama a tua graça poderosa, a ponto de as pessoas dizerem o que eu preciso fazer para ser salvo, e que neste momento a tua palavra esteja suficiente na nossa boca, para nos libertarmos de toda a filosofia, de toda a inteligência e sabedoria humana, e dizer com clareza, como
Paulo, creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, é nele que você será salvo, é por ele que você será salvo, e é para ele que você será salvo. Amém, amém, aleluia, aleluia. Antes de eu devolver, oh, que delícia, eu já estou igual aqueles presos lá, já não quero mais sair daqui, mas o relógio diz que eu tenho que sair. Aleluia. Lembre, foram soltas as prisões de todos e foram abertas as portas de todos. Você é livre nesta manhã para se despedir da sua enfermidade. Você é livre para se despedir daquilo que aflige você, porque a glória de Deus está aqui. Toda vez que ela desce, portas são abertas, prisões são abertas, e aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Obrigado, igreja, Deus vos abençoe.